Ah, você vai assistir o vídeo, que legal! É isso aí, obrigado. Ó, não esquece de se inscrever no nosso canal e dar o joinha. Valeu? Muito obrigado. Agora vamos para o vídeo. Bem, estamos aqui reunidos, irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, para mais um vídeo, da apresentação da Bíblia Ilustrada, Novo Testamento. E hoje estou inaugurando um novo volume que fala da vida pública de Jesus, mas vem falar sobre as parábolas do Mestre Jesus Cristo, que é a segunda parte dos ensinamentos de Jesus, E na primeira capa, comecinho, a vida pública de Jesus, os ensinamentos do Mestre Jesus, as parábolas, eu coloquei aqui duas figuras aqui, que são as parábolas, também são parábolas de Jesus. As virgens prudentes, e o homem que descobriu um tesouro escondido. São duas parábolas de Jesus, As parábolas. Muitas vezes Jesus ensinou o povo e seus discípulos usando parábolas. Mas o que é esse negócio de parábola? São pequenas histórias onde Jesus fazia suas comparações para ensinar sobre o reino de Deus, Então ele contava uma pequena história e dentro daquela história ele fazia uma comparação para a gente poder entender o reino de Deus. E a primeira parábola de hoje, que inaugura, que abre, é a parábola do semeador. Parábola do semeador, que tem o título assim, a colheita custosa. É Mateus, capítulo 13, de 1 a 23. Só lembrar que Mateus, o título dele no Evangelho, na Bíblia Pastoral, é Jesus, o Mestre da Justiça. Então, Jesus quer ensinar a justiça do reino de Deus através dessas parábolas. Vamos ver como é que é. Aqui na página 1. Página 1, aqui. Aí mostra aqui um homem, semeando a terra, jogando a semente, a boa semente. Tá vendo? Tá. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 13, de 1 a 23, que ele é grandão. Ele é dividido em 3 partes. Aí está escrito assim, discurso, as parábolas do reino. Aí tem a primeira parte com o título assim, uma colheita custosa, ou seja, difícil. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca, sentou-se, enquanto a multidão ficava ao pé da praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos.
e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60, 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. E aí tem outra parte, né? Uma segunda parte desse evangelho com o título assim: Felicidade de compreender. A felicidade de compreender. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: Por que usa parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: Porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas aquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles, assim eles o olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecham os olhos, para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejarão ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. E tem a última parte desse evangelho, que está o título assim: Compreender a palavra nos conflitos. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu em meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse, com certeza, produz fruto. Um dá 100, outros 60 e outros 30 por um. Tá vendo? E o que diz a Bíblia Pastoral, Magistério da Igreja, o rodapé, sobre essas três partes aqui que eu li desse mesmo evangelho? A primeira parte, que tem o título Uma colheita custosa, significa difícil. Tem uma referência em Marcos, mas para não ficar muito comprido,
Eu só vou ler o de Mateus, tá? Tem o de Marcos também, se você quiser depois conferir, tá bom? É Marcos 4, de 1 a 9, é o rodapé lá de Marcos. Mas vou ler só o de Mateus. Se o reino já está aqui, por que existem fracassos e conflitos? Jesus trouxe as sementes do reino e elas se espalharam pelo mundo. Mas, assim como Jesus encontrou resistência em meio ao seu projeto novo, resistência em meio ao seu próprio povo, do mesmo modo, pessoas e estruturas continuam impedindo a justiça do reino de se estabelecer entre os homens. Sem dúvida, haverá uma colheita, mas à custa de muitas perdas. Isto é, muitos procurarão sufocar as sementes do reino antes que chegue a vitória final. Querer negar e fugir dessas dificuldades para a implantação do reino é não compreender o seu mistério. Né? Bom, a gente vê que a semente é boa. A semente é boa. Mas ela é semeada como antigamente no tempo de Jesus. No tempo de Jesus não tinha aquele cuidado que tem hoje, né? Nos tempos modernos hoje, quando antes que um agricultor vai plantar num terreno, o que ele faz? Ele prepara todo aquele terreno, ele limpa todo o terreno para depois semear. Naquele tempo não, naquele tempo tinha uma área e saia jogando as sementes. A semente que caía em terra boa não dava fruto, que caía em cima da pedra, no meio dos espinhos. Só aquelas que caíam na terra boa é que produzia fruto. Então Jesus usa dessa comparação da semeadura daquele tempo para poder explicar. Jesus falava ao povo, mas nem todos tinham compromisso com Jesus. Nem todos estavam ali de coração sincero. Nem todos queriam realmente a conversão. Então, a semente, as pessoas ouviam, uns entendiam, outros não entendiam, uns aceitavam no seu coração, outros não, outros já tinham outros interesses, né? Então, a semente é boa, mas mas quem recebia essa palavra de Deus, aí é que está, nem todos estavam preparados. Né? Nem todos estavam dispostos a ouvir com o coração, né? Como diz Jesus, né? Então, é preciso compreender a palavra de Deus. Aí é onde entra essa segunda parte aqui, felicidade de compreender, né? Mateus 10 ao 17. Também tem uma referência lá no rodapé de Marcos 4, versículo 10 ao 12, mas eu não vou ler para não ficar grande demais, né? Assim diz aqui em Mateus: os mistérios do reino só serão conhecidos por aqueles que já tiverem acolhido Jesus como Messias, os discípulos. Aceitar Jesus como o Messias, mesmo nos seus fracassos, faz compreender as contínuas dificuldades que sofre a implantação do reino do céu. E isso é uma bem-aventurança. Né? Ouvir a palavra de Deus, mesmo nas dificuldades, nos conflitos, ouvir, né? Porque aqui, como diz, aquele que tiverem acolhido Jesus como Messias, ou seja, aquela pessoa que quer seguir Jesus, que acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele ouve a palavra de Deus,
e aguarda com carinho. Né? Felicidade em compreender, ou seja, eu garanto a vocês, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. É uma felicidade, é uma honra para nós ouvir o Filho de Deus falar para nós as verdades do reino de Deus. Mas por quê? Porque nós temos fé. Então a palavra de Deus ela é destinada àqueles que têm um coração cheio de fé em Jesus. Um coração generoso para com Deus. Aquela pessoa que está com o coração aberto para Deus, né? Porque é preciso compreender. Aí a segunda parte, a parte final, Jesus vem explicar o sentido da parábola do semeador para nós.